Temos a seguinte, né? Essa informação via apurada aqui inicialmente pelo jornalista Caê Mota e pelo Bruno Kasuki, do Globo Esporte, né? Dizendo, Dani, o seguinte: Luan encaminhando rescisão de contrato com o Corinthians. E aí, por que que isso é uma boa? Acho que é quase óbvio, né, Dani? Mas é bom em alguns sentidos. A gente via que o Corinthians ainda tinha uma resistência em relação a empréstimo, não queria sair num prejuízo, sendo que é o Corinthians que ainda deveria ao Luan, né, se ele seguisse num contrato, né? Tem algumas dívidas com o Luan. E aí, Dani? Essa notícia trazida então pelo Caí e pelo Bruno indicam que a rescisão está muito e cada vez mais próxima de acontecer, está encaminhada, né? Tudo acordado, só faltando realmente assinar a rescisão. E aí, a partir disso, ele fica livre. E aí o Grêmio passa a negociar os moldes que já está conversando com ele há algum tempo, né? Renato e Luan já vêm em contato, o Grêmio também na jogada, e a tendência, Dani, é um contrato até o final de 2023. E aí? Nosso reizinho da América de 2017 ficando livre, então, e ficando livre, é lógico, para assinar e voltar ao Grêmio com essa tendência de ser até o final de 2023, né? E ganhando menos, talvez, né? Porque as últimas informações que estão saindo é que ele vai ganhar menos do que se esperava, né? Se dizia 200 mil, mas parece que vai ser menos que isso. E então, isso é cada vez melhor para o Grêmio, fica a negociação, né? O molde dela, e eu já tô louco que o Luan volte, porque o Grêmio acho que precisa também de um armador, de um falso 9. Eu acho que o Luan vai render mais, talvez, do que, por exemplo, o Fred, que entrou no jogo sábado e não conseguiu ir bem. Talvez ele pode ser uma alternativa melhor que o André Henrique, que foi bem até, mas o Luan tem muito mais experiência, né? Enfim, e o Grêmio precisa de um armador reserva também, junto com o Natan, né? Que o Vina saiu do Grêmio, então abriu-se uma lacuna ali para isso. E aí o Luan, eu saúdo a volta do Luan se isso for se concretizar essa semana, né? Dani, exatamente. A gente teve alguns capítulos dessa. Não chegou a ser uma novela, né? Ainda mais com o que a gente tem em relação ao Soares, a gente não pode chamar essa situação do Luan de novela de jeito nenhum. Mas desses capítulos que a gente teve nessa história, né? O Renato falando lá atrás, numa coletiva, lembra como isso surgiu? Ele chega e fala: ó, o Luan, eu conversei com o Luan do nada. E aí a gente falou: ué, pode ser que ele volte então. E desde então teve sim uma resistência. Primeiro era um caminho muito favorável, ele começou a enfrentar uma resistência ali internamente, né, Sim. no Grêmio, não era uma unanimidade. E aí o Renato mesmo falou na última coletiva explicando, né? Isso ele conseguiu explicar com todas as letras ali, né, ao contrário da outra novela Soares que a gente está acompanhando, que foi o seguinte: ele falou o Grêmio estava aguardando alguns testes físicos, né, o resultado de alguns testes físicos, alguns números que o Grêmio estava esperando para entender de fato como o Luan estava fisicamente, né, em outros aspectos, para a partir daí avançar na contratação. A gente já tinha comentado, né, Dani? Pelo Corinthians seria um baita negócio, porque não está jogando, está recebendo salário, está em conflito constante com a torcida. Para o Luan também, soa como um excelentíssimo negócio, né, Dani? É lógico, ele está lá, está recebendo, mas, pô, cara que, segundo o próprio Renato, né, e aí a aspa do Renato de novo, quer jogar, quer a oportunidade, para o Luan não é negócio ficar no Corinthians, porque lá ele não vai ter, né? E Não, teve confronto físico com a torcida, então sim, parece que não. sai bom para todo mundo, né, Dani? O ambiente lá é insustentável. Não, eu achei que até demorou um pouco. É que, claro, o Luan estava cobrando, né, atrasado do Corinthians, mas eu achei estranho o Corinthians não liberar assim rapidamente, né? Porque o Corinthians achava o quê? Que ele não ia querer pagar as coisas pro Luan. Aí não, né? Eu não sei, claro, que o atrasado é mais lógico. Talvez o Luan tenha cobrado algo também referente ao contrato final todo, né? Os meses que ele ainda teria para jogar. Mas mesmo assim, o Corinthians é melhor ele pagar alguma coisa agora, mesmo que seja menos, do que continuar pagando 800 mil para o Luan por mês, né?
Então, para o Corinthians é bom que saia logo o Luan, né? Pois é, então tudo encaminhando aí essa rescisão, Dani. Ela soa não, né? Ela é um caminho mais viável ali. O Grêmio não precisa se preocupar mais com o Corinthians, né? O Grêmio se preocupa só com o Luan. E o Corinthians abre mão de pouco tempo de contrato também. Ele vai, nessa jogada aqui, nesse molde, ele vai assinar com o Grêmio pelo mesmo tempo de contrato que ele tinha com o Corinthians. E aí, Dani, não sabemos exatamente qual vai ser o molde, né? E aí, já querendo a opinião da galera aqui nos comentários, o que acham dessa situação. Não sabemos exatamente qual vai ser o molde, mas sendo um período de contrato curto, dá para entender que mesmo assim, mesmo apostando no jogador, o Grêmio mantém um pé atrás. Não vai fazer contrato longo, vai fazer esse contrato de 6 meses, a princípio, pelas primeiras notícias, pelas primeiras informações que a gente tem, para, é lógico, ver como é que ele vai voltar, ver como é que ele vai se encaixar, dando tudo certo, tudo dentro do previsto. Aí o Grêmio senta com o Luan e negocia uma extensão desse contrato. Eu acho uma boa, Dani, eu acho seguro para todo mundo isso aí. Maravilhosa. Eu acho que o Luan essa semana já chega ao Grêmio. E aí, com o jogo de quarta, com o Flamengo, são 2 atrações boas para a torcida do Grêmio nessa semana. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.